Estou recebendo uma mensagem do além e preciso passar para vocês. Eles estão dizendo para vocês se inscreverem no canal. Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos fazer uma análise aqui sobre a entrevista do Bolsonaro. Mais uma atuação vergonhosa do jornalismo brasileiro, com exceção de um ou outro ali. A gente vai falar sobre isso também. E pela primeira vez eu vou começar a análise de uma entrevista pelo final. Meus amigos, o que foi aquela psicografia no final, né? Aquela transcrição de mensagem do além da Mira Leitão sobre o golpe militar, né? Que a gente entendeu que foi um erro. É esse o jornalismo sério que eles estão falando que eles têm? É esse o jornalismo bem estruturado que vai trazer a informação para vocês em primeira mão, que é tudo muito bem, que detém de recursos infinitos para poder fazer TV, jornalismo, e é desse jeito que os caras não conseguem nem redigir uma carta lá rapidinho, não conseguem nem dar uma enrolada, fazer um comercial. Não, beleza, agora eu tô com a carta, vou ler aqui para vocês, me desculpem, não sei qual é a notícia toda, vou ler. Pô, eu tenho certeza que ninguém ia se importar. Se alguém fosse pegar no pé da Globo News, com certeza não seria isso. Mas que jornalismo, pô, cara... Eu demorei pra entender o que estava acontecendo. Eu falei, cara, essa mulher tá passando mal, alguém ajuda essa mulher, dá um calmante pra essa mulher, que acho que ela tá tendo um AVC aí. Ele tava lá olhando assim pra câmera, mas o candidato se esqueceu. Pois bem, o golpe militar. Esse não foi o único papelão que a Globo News teve nessa entrevista com o Bolsonaro. A entrevista foi rodeada de tudo aquilo que a gente vê sempre. São as fake news atacando o Bolsonaro, são pessoas tentando deixá-lo numa saia justa, porque foi a mesma coisa que eu disse na entrevista do Roda Viva. Os jornalistas não estão ali para expor as ideias do candidato. Eles já chegaram ali com a plena convicção de que o Bolsonaro não é um bom candidato e eles estão dispostos a mostrar isso para o Brasil todo. Não importa que eles tenham que mentir, não importa que eles tenham que influenciar, não importa que eles tenham que fazer nada. Contanto que eles fazem, é como se eles tivessem uma missão. Eles reclamam tanto dos militares, né, que tem a disciplina, a ordem, temos que cumprir regra, mas eles estão recebendo as regras e estão cumprindo como cãezinhos adestrados. A nossa missão é acabar com a imagem do Bolsonaro. E essa entrevista me fez duvidar de uma coisa. Uma coisa que eu sempre acreditei é que esses jornalistas esquerdistas, como a maioria deles, né, eu sempre achei que eles fossem mau caráter. Eu falei, não, eles estão ali, eles estão falando essas mentiras do Bolsonaro, mas eles sabem que são mentira, então eles vão lá falar besteira. Mas teve uma jornalista em especial que ela jogou uma fake news em cima do Bolsonaro e ela realmente acredita que isso aconteceu. É ainda aquela história, cara, quem diria, cara, que um jornalzinho no interiorzinho de uma cidade iria conseguir dar uma lacrada dessa que ia dar munição para a esquerda ficar atacando o Bolsonaro até hoje. Nessa entrevista, que não tem áudio, não tem nada, é só um texto escrito no jornal, onde o Bolsonaro admite que deu uma entrevista, mas o que foi dito ali, eles mudaram alguns verbos de ligação, mudou um verbo aqui, mudou um substantivo de lugar ali, pronto. Foi isso aqui que o Bolsonaro disse. Mas não foi. Disseram na entrevista de que o Bolsonaro disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Não foi isso que ele disse. Perguntaram para ele por que ele acha que mulher ganha menos, porque ele acha que mulher tem mais dificuldade no trabalho, e ele disse um fato. Ele analisou uma situação. Empresários preferem contratar homens porque mulheres engravidam. Ele constatou. É a mesma coisa que eu falar que Hitler matou muita gente. Então você é a favor do Hitler matar gente? Não, isso é apenas a constatação de um fato. E é isso que o Bolsonaro, ele chegou num certo momento que ele até ficou um pouco nervoso. Ele não conseguiu explicar uma coisa tão simples para a mulher. Ele não conseguiu explicar a diferença de ter essa opinião e dizer o que está acontecendo. E ela falou, não, mas você disse isso, e o Bolsonaro era só ele falar, manter a calma. Não, você não está entendendo, eu constatei um fato, essa não é a minha opinião, eu não acho que mulher deva ganhar menos porque engravida. Pronto, e acabou, mas ficou aquele bate-boca de criança ali. E eu compreendo completamente o Bolsonaro, ninguém pode falar que ele não está preparado. Porra, você ficava nervoso apresentando o trabalho para a escola, imagina em cadeia nacional, imagina todo mundo do Brasil assistindo você, com 15 jornalistas te dando porrada, onde você sabe que o único objetivo deles é acabar com a sua imagem. E o exemplo perfeito disso são as perguntas sobre economia. Colocaram na cabeça, de uma hora para outra, de que o presidente tem que ser um expert em economia. Tanto é que tem gente até hoje que acha que, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso é um economista.
quando na verdade não é, ele é da área de humanas. Mas a gente sabe que isso é só um argumento para bater no Bolsonaro, porque ninguém exigiu, por exemplo, que a Dilma fosse uma especialista em economia. Esse tipo de pergunta não se faz para a Dilma. E esse tipo de pergunta você não atribui a um presidente, você não se espera. Você não espera que um presidente saiba tudo de tudo. Você que está me vendo nesse vídeo agora, o que você prefere? Você prefere saber fazer de tudo um pouco? Ou você prefere ser muito bom em determinadas áreas? E daí foi ridículo que o Bolsonaro deixou bem claro que o plano de governo dele ainda não está pronto, porque ela fez parecer como se fosse algo... Como assim? Nessa altura do campeonato ainda não está pronto? Sendo que a própria justiça brasileira, o próprio TSE dá um prazo para você entregar esse plano de governo que é bem perto das eleições, se eu não me engano é 15 de agosto. Ou seja, ele age de acordo com a lei, ele ainda está no prazo para poder entregar o plano de governo dele, mas isso é ruim. Não, mas isso não pode, tem que entregar o plano de governo agora. Pra que prazo? Quem é que respeita a regra aqui? A gente não respeita a regra. E daí a gente teve perguntas como, tipo, existem, sei lá, 60 impostos, aí a mulher pedindo pro Bolsonaro dizer ali na hora 10 desses impostos. Cara, isso foi ridículo. É a mesma coisa que eles chegarem e começarem a falar sobre a área de saúde e a mulher perguntar o que é uma colonoscopia e como é que é feito um processo de colonoscopia. E essas são as mesmas pessoas que provavelmente disseram que em 2014 houve um golpe e que comemoraram quando o Lula foi candidato a presidente e venceu, obviamente. E você percebe a clara intenção deles em acabar com a imagem do Bolsonaro quando eles fazem questionamentos que eles perceberam que não foram um bom questionamento porque é um tema confortável para o Bolsonaro e você vê que ele já consegue fluir melhor sobre o assunto. Quando você vê que o Bolsonaro está num tema confortável, eles começam a cortar. Tu só começa a ouvir candidato. Diversas vezes ele não conseguiu terminar o raciocínio dele de temas que é principalmente da alçada dele. Como, por exemplo, segurança pública, mas a intenção deles não é mostrar aquilo que o Bolsonaro tem de bom. E é claro que nós tivemos as mitadas de sempre do Bolsonaro. O pior jornalista da bancada, né, que eu considero assim, sempre tem um em cada entrevista com o Bolsonaro, ele indagou o Bolsonaro a respeito dele fazer parte de um partido onde tem o maior número de investigados na Lava Jato. É uma pergunta tão idiota, principalmente depois de tudo que aconteceu, que não era nem pra gente levar a sério. O Bolsonaro tinha que chegar, meu amigo, eu não vou te responder. Eu posso não responder a pergunta desse... Eu posso continuar a entrevista e não responder esse retardado? Quem foi que escolheu esse retardado para estar aqui? Primeiro, infelizmente a legislação brasileira não permite que você tenha uma candidatura independente, ou seja, você tem que fazer parte de um partido político. E daí eu te pergunto, qual é o partido político que teve até agora que não estava envolvido em casos de corrupção, que não era duvidoso, ele tinha que estar em algum partido, meu Deus do céu. E daí ele respondeu maravilhosamente bem, meu amigo, eu respondo por mim, eu não respondo pelos outros. E eles mesmos jogaram a informação de que o Bolsonaro não votava com o partido, ele era completamente independente. Tanto que decisões eram tomadas no partido que o Bolsonaro nem sabia que existiam. Eles ignoravam o Bolsonaro. A própria Globo News, os próprios jornalistas da Globo News soltaram essa informação. Daí o cara vem falar que o Bolsonaro, por estar em um partido onde tem muitos corruptos, então dá a entender de que ele é corrupto também. E daí o Bolsonaro falou, mano, mas você tá em Brasília lá direto, você tá em contato com os corruptos, então você é corrupto também. Daí ele ficou, aí filmou a cara dele na hora, ele... Pra resumir, meus amigos, não foi uma entrevista diferente de nenhuma outra. A única diferença é porque a pressão é um pouco maior agora, porque estamos perto das eleições. Essas entrevistas são oficialmente entrevistas para as eleições, então o Bolsonaro tem que estar muito bem preparado. A única vez que eu acho que ele deu um pisão de bola ali foi nas perguntas sobre economia, que, como eu já disse aqui, não tem como ele saber tudo de economia, mas o cidadão leigo, aquela pessoa ali que não se liga muito em política, pode tomar isso como um ponto negativo. Ele pode engolir isso que a Globo News está tentando dar para ele e acreditar que, ó, tá vendo, o Bolsonaro não entende economia, então não vou votar nele. Quando mal ele sabe que a Dilma entende muito menos, mas essa questão nunca foi jogada na mente dele. Porque aquele cara que acorda 5 horas da manhã e chega meia-noite em casa porque está trabalhando, esse cara não está preocupado com política. Então, qualquer argumento minimamente racional que jogarem para ele está inclinado a acreditar. Então, sim, a Globo News faz um bom trabalho para a sua laia
quando fala que o Bolsonaro não entende de economia e joga perguntas completamente técnicas, como, por exemplo, o que o imposto ISS faz e para onde os recursos vão? Exatamente. Fora isso, o Bolsonaro tá mandando muito bem. Espero que continue assim. Se ele perdeu votos por causa dessa pergunta de economia, ganhou vários outros por causa da pergunta sobre auxílio moradia, sobre o machismo, sobre segurança pública, sobre o Paulo Guedes, enfim, livre mercado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, muito prazer. Eu me chamo Renan França, fiquem com Deus e até mais.